Pedimos a sua atenção, porque a partir de agora, iremos transmitir através desse veículo de comunicação, programa Jesus, a Verdade que Liberta, com Missionário Ramalho. Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos aí começando mais um programa, Jesus, a Verdade que Liberta, que Deus abençoe grandemente as nossas vidas, que venha nos dar entendimento, né? Pois precisamos entender e ao mesmo tempo crer. É um entendimento trazendo aí uma crença, que essa crença gera aí uma esperança e essa esperança gera fé, né? Que é tudo um conjunto aí de crença, de maneira que tenha uma ação nessa crença, né? Nesse entendimento. Como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, que pelo entendimento eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Antes dele dizer isso, ele disse: miserável homem que eu sou, o que faço para me livrar desse corpo de morte? O que é isso? Enquanto você tem vida, você é um pecador. Você vive num corpo inflamado aí, enfermo pelo pecado. De maneira que você é pecador. De maneira que você depende de Deus, sempre produzindo um frutos de arrependimento. Arrependimento é reconhecimento de dívida, é reconhecimento de erro diante de Deus, diante da santidade de Deus. Mas reconhecendo que existe uma misericórdia, existe uma graça, existe o poder de Deus, a misericórdia que nos salva, que nós recorrendo a Ele, tem a salvação, tem o perdão. Então entenda aqui que isso é ser crente, isso é ser filho de Deus, isso é ser santo, isso é ser herdeiro do reino do céu, ser um soldado de Cristo, ser um membro do corpo de Cristo, ser participante da noiva do Cordeiro, da igreja. Quando você tem esse reconhecimento de que é inflamado, é doente e que todos os dias precisa tomar um remédio que se chama Jesus, se chama Palavra de Deus, o Evangelho. Você é dependente, se torna dependente, reconhece a dependência do Evangelho. Então, o Evangelho que nos justifica, diz o apóstolo Paulo aos Romanos. Ele diz, Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, ele fala que não se envergonha do Evangelho de Cristo. O que é isso, se envergonhar? É desconsiderar, é achar que não tem necessidade, que tudo é uma conversa fiada, história de carochinha e que você não depende disso. Ou de alguma forma você desconsiderar isso aí. Então ele disse, não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente o judeu, depois o grego. Nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, porque o justo viverá da fé. Ou seja, você sem fé nesse Evangelho, não tem nessa ação, não vivendo o Evangelho, não reconhecendo o Evangelho como a direção, o entendimento de salvação, você não é considerado justo, ou seja, não é pago a tua conta, né, a tua dívida. Mas o Senhor Jesus, Ele veio como homem, né, para nos resgatar e nos dar essa liberdade, essa alforria, né? Sair da escravidão para a liberdade, sair da condenação para a salvação.
E aquilo que Adão nos condenou, ele nos dá o livramento. Se você quiser, se nós quisermos, se nós aceitarmos os seus conselhos, a sua palavra, que é o Evangelho, né? Então entenda aí que sem o Evangelho você não é justificado. Então sempre a gente está falando que o Evangelho, ele, para o mundo, não tem significância alguma. O mundo que eu digo é a pessoa que não procura entender isso aí, não procura se converter, não procura se convencer de que precisa de converter, de mudar de caminho, de mudar de vida. Então Isaías, 700 anos antes de Cristo, já, quando ele falou do Messias, ele falou exatamente dessa aparência de Cristo, que quando você fala em Cristo, você fala do Evangelho, você fala da palavra de Deus, porque ele é o Verbo. Então ele já falou assim, dizendo que quem deu crédito na nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Então, e ele prossegue dizendo que foi subindo como um renovo perante ele, de uma raiz de uma terra seca, é um broto numa raiz de uma terra seca, que não tinha parecer nem formosura, olhando nós para ele, nenhum desejo vimos, nenhuma beleza vimos para desejar-se. Então veja que é uma coisa que aparentemente não tem valor nenhum, o Evangelho. Mas quando você acredita, você é justificado por ele. Você conhece a justiça de Deus. Você descobre, como disse o apóstolo Paulo aos Romanos, né, que eu acabei de falar. Nele se descobre a justiça de Deus. O que é isso? Eu entendo, eu compreendo, eu acho esse ouro provado no fogo que paga a minha conta. É isso aí. Então nós precisamos acreditar no Senhor Jesus Cristo, né? Então nós vamos ler a palavra de Deus que encontramos aqui em João, Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, o capítulo 5 e o versículo 16, que aqui Jesus se declara Filho de Deus, igual ao Pai. E os judeus, eles se revoltaram. Mas assim é hoje, até hoje. Quando você se declara um filho de Deus, um crente, um santo em Cristo, as pessoas dizem, começam a falar coisas que não entendem. Não existe um só sequer justo na terra, se ele não for justificado pelo próprio Deus, pelo próprio Evangelho que eu acabei de falar. Ninguém pode pagar sua dívida, se livrar da morte eterna, da condenação, por si mesmo, se não se sujeitar ao Evangelho, à palavra de Deus. Então, ele é que nos justifica. Do mesmo jeito, Jesus pregando ali naquele momento, ele disse as mesmas coisas que nós falamos. Ele diz que era filho de Deus. E nós podemos falar se nós estivermos em Cristo. Então nós somos filhos. Ou seja, quem está dando o crescimento, quem está nos alimentando, nos direcionando é Deus. Então o que está gerando em mim é Deus. Me conduzindo. É o que Jesus fazia também quando estava na terra. Como homem, ele foi conduzido, alimentado, ensinado por Deus, né? Em toda direção. Então veja aqui no versículo 16, João capítulo 5, versículo 16. E por essa causa os judeus perseguiam Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado.
E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu também. Então, não tem essa questão de parar, não. Com Jesus não tem essa questão de só sábado, só domingo, só segunda-feira, ou sexta, ou quinta. Não, você tem que estar sendo conduzido. Já pensou se Jesus parasse hoje? Deus, quando fala essa palavra Deus, fecha em 3 pessoas, irmão. É um reino, o reino de Deus, o reino do céu, que é 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que Jesus disse, eu sou igual ao Pai, o Pai é igual a mim, eu estou nele, ele está em mim, o Espírito também. Quer dizer, e vocês podem estar em nós. Aí forma só um reino só, não tem discórdia, não tem nada. Quer dizer, mas enquanto estiver nessa carne pecadora, você está teimando, você está lutando contra ela, os desejos dela, que ela é terrena, totalmente enferma no pecado. Mas veja aí que você pode se tornar um filho de Deus, um servo de Deus que é conduzido pelo Senhor. Então, no caso ali, ele disse que era filho de Deus e trabalhava todo dia. Se Deus parasse um segundo, o diabo explodia o mundo. Mas ele não dá essa liberdade, ele está no controle de todas as coisas. Se você não acreditar nisso, é a mesma coisa de acreditar, que não vai mudar nada. O que vai mudar é a tua vida se você crer. Se você não crer, você continua condenado, como já nasceu. Todas as pessoas já nasceu numa condenação, afastado de Deus, porque você veio de Adão. Você já veio fora do paraíso, você nasceu fora do paraíso, você precisa caçar jeito de ir para lá, voltar para lá. Então veja aí que a gente está falando de pessoas que todos nós somos condenados. Agora uma criança, é claro que ela não vai ser julgada dessa forma, porque ela não nasceu no pecado, mas não cometeu o pecado, porque ela é inocente. Mas o homem, ele tem o dever de, quando começa a ter entendimento, ele começa a entregar a sua vida a Jesus para conduzir, buscar em Jesus esse entendimento de como fazer com a sua vida terrena. Então você vai prestando conta com Jesus. É como que você todos os dias, durante o dia, você sempre está prestando conta ali. E dizendo, Jesus, o Senhor sabe, né, o que eu pensei ali. Me perdoa, que eu fiz tudo errado. O Senhor sabe o que eu disse. O Senhor sabe isso e aquilo. Você vai sempre prestando conta do teu trabalho, da tua vida, né? Então, ele aqui, quando ele fazia milagres e tudo, dia de sábado eles ficavam falando, mas Jesus disse, não, meu pai trabalha todo tempo, nunca parou de trabalhar e eu também não. Quer dizer, espiritualmente nós precisamos estar todos os dias com o Senhor Jesus, né? Aí ele diz aqui, aí prossegue aqui no versículo 18, por isso, pois os judeus andam, mas ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também fazia-se que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, você tem que entender que uma pessoa, principalmente nós aqui que somos representantes de Deus na terra, todo crente é para ser isso aí. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, que os homens nos considerem como ministro de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Mas para isso tem uma exigência também da parte de Deus, né? Para você que é um ministro, não transmitir aquilo que Deus não transmitiu, não quer que transmita.
ou seja, de ti mesmo tirar uma ideia. Também fazer exatamente a obra conforme a palavra. E ele diz no versículo 2, ele diz, requer-se dos ministros que sejam fiéis. Então, exatamente, é um requerimento de Deus, né? E até os homens mesmo exigem isso, que o homem seja fiel, porque senão tu vai transmitir uma coisa que não é de Deus, é tua mesmo. Então, se nós somos fiéis à palavra de Deus, eu estou transmitindo a palavra de Deus, não estou fazendo um serviço natural, como tirar açaí, ou bater açaí, ou apanhar arroz, isso aí é para mim comer, não tem nada a ver com o céu. Mas se eu estou pregando a palavra de Deus, eu estou fazendo a obra de Deus, eu preciso estar fiel à palavra do Senhor. E se eu estou sendo fiel à palavra de Deus, eu estou sendo apenas um porta-voz, um servo. Não tem nada a ver comigo o que eu estou fazendo. É do próprio Deus. Então eu estou sendo igual a Deus naquele sentido. É o que Jesus disse aqui. Não, ele se fazia igual a Deus, porque ele estava fazendo exatamente o que Deus estava mandando. Ele, como homem, obedeceu em tudo a Deus, de maneira que venceu o pecado na carne. Então, e isso também, ele era um diferenciado dos homens, claro. Mas eu estou explicando aqui que nós, quando nós nos entregamos ao Senhor, e estamos num programa como esse aqui, nós estamos fazendo a obra de Deus, não tem nada a ver, eu não estou falando para você que eu quero vender sardinha para você ou qualquer outra coisa, fazer um tipo de negócio aqui, fazer um comercial de mim mesmo, ou falar da minha vida. Não, eu estou falando do reino. Então eu estou sendo aqui um servo do reino de Deus. Eu estou transmitindo para você Deus. Eu estou te oferecendo o reino para você. Eu estou dizendo que se você fizer, você acreditar nessa palavra, você se salva. Porque não é eu que vou salvar, mas a palavra te salva. Então eu estou fazendo o trabalho, é meu? Não, é de Deus. E que você considere assim. Então nisso, você se salva. É o caso deles aqui se revoltavam porque Jesus pregava a verdade para eles, querendo que eles se salvassem, se sujeitassem à palavra. Então aqui no versículo 19, mas Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo, que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer ao Pai. Porque tudo quanto ele fez, o filho faz igualmente. Está entendendo aqui? Então Jesus disse, eu como homem, eu estou aqui como um homem igual a você, não posso fazer nada não. Mas o Pai me dá o poder para me fazer. Quer dizer, do jeito que ele age, eu ajo também. Eu estou ligado nele, ele está em mim, estou nele. Então é o caso de um crente que você e eu, todos nós precisamos acreditar. Você nunca vai conhecer a Deus se não for pela palavra de Deus e principalmente que os homens pregam para você. Se você não acredita na Bíblia, que foi homem também que escreveu, sendo o autor, sendo o Espírito de Deus, sendo o próprio Deus, que é o autor, aí você não acredita porque foi homem que escreveu. Mas o homem era um servo de Deus. Ele escreve aí assim, faz aí, bota aí Moisés. Bota aí Jeremias, Ezequiel, bota aí. É eu que estou dizendo, escreve aí para o Ramalho ver lá. Quer dizer, aí hoje nós estamos pregando, você não acredita, quem deu crédito na nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Porque é exatamente isso. Quem foi que acreditou para ser salvo? Quem foi que acreditou na pregação de um crente que está pregando para que essa palavra tenha efeito nele?
ele possa descobrir a justiça de Deus, ele possa descobrir o reino do céu, ele possa viver o reino do céu na terra. Quem é que acredita? Então, Jesus está dizendo, eu não faço de mim mesmo, é o Pai que me dá isso aqui para me dizer, do jeito que ele faz, eu faço também. Eu não vou sair da linha dele, é a mesma linha. Então, aí ele diz no versículo 20, porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhes mostrará maiores obras do que estas, porque vos maravilheis. Ou porque vos maravilheis. Então, o que ele está dizendo aqui? Que do jeito que o Pai age, ele age também. Né? Aquilo que ele faz também. Aí ele diz aqui, e ele ainda vai dar coisas maiores ainda, não vai ficar assim, vai ser muito maior, porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. Então mostra exatamente, revela, porque espiritualmente você precisa acreditar, porque as coisas são reveladas. Elas são se descendo espiritualmente, como diz o apóstolo Paulo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. O homem natural não pode compreender as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura e nem pode entendê-las, porque elas se descendem espiritualmente. O que é isso aí? O homem natural. Você natural é apenas um bolão de barro, não é nada mais que isso aqui. Então, você precisa de Deus, do Evangelho, para poder você entender as coisas, compreender o mundo espiritual, compreender o que é inferno, o que é céu, o que é diabo, o que é Deus, o que é mal e o que é bem. O escritor aos Hebreus, ele fala no capítulo 5, desse entendimento que nós devemos ter. Nós precisamos crescer nesse entendimento para a gente ser capacitado pelo próprio Deus. Quanto mais você crê, mais isso acontece, para discernir entre o bem e o mal. Enquanto você não faz isso, você não acredita, você fica sem poder de entender coisa nenhuma, né? Então ele diz aqui, porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Porque para que vocês fiquem admirados mesmo, né? Aí ele diz no versículo 21, pois assim como o Pai ressuscitou os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aquele a quem quer. E essa vida, irmão, quando Jesus está dizendo aqui, não é vivificar no sentido só natural. Jesus falava isso, que ele ressuscitava os mortos mesmo. O cabo comia feijão, morria. Aí ele ressuscitava para continuar comendo feijão, normal. Mas a ressurreição principal aqui não é isso não. É mais espiritual. Ele falava assim, porque ele ressuscitou várias pessoas mesmo. Estava morto, ressuscitou. Aí disse, o Pai ressuscita, dá a vida àquele que está morto, ressuscita. E o Filho também faz a mesma coisa. Quer dizer, para dar um entendimento do que é espiritualmente. Mas Deus não está muito preocupado com gente não, de gente morrer, aí ressuscitar de novo para continuar pecando aí, ó, vivendo na terra. Deus não está muito interessado nesse negócio não. O interesse dele é na alma do homem. Todas essas coisas acontecem para que o homem tenha exemplo, para que o homem acredite
tenha fé e saber que existe um poder de Deus que pode fazer todas as coisas. Por que que Jesus fez milagres? Exatamente para demonstrar, né, que Deus tem o poder de ressuscitar as pessoas, de dar a vida. E para que você acredite que depois de você morrer, se morreu com Cristo, vai ressuscitar no arrebatamento da igreja. E se morreu sem Cristo, vai ressuscitar para o juízo final, para ser julgado. Isso aí não tem para onde você escapar disso aí. Se não acreditar, é pior ainda. É melhor acreditar porque começa a se mexer, né? Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aquele a quem quer. Então olha aí, né? O versículo 22. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Já pensou? Então o Pai, ele não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar. Então o que é isso que vai julgar? Não é olhar para a cara da pessoa e dizer, pô, achei tu feinho, não quero tu no céu, não. Primeiro que não vai ser nem esse corpo mesmo que vai para o céu. Isso aqui é só uma casca. Que vai ser o que vale é o que está dentro de ti. É o que você vai acumular dentro de ti. A crença. Que você vai acreditar a palavra de Deus. Se alimentar de palavra, de água da vida. Aí você vai trocar esse corpo enfermo pelo pecado por um corpo glorioso. É isso aí. Aí você pode não acreditar nisso, mas não mudou coisa nenhuma. Nunca vai mudar. Vai ser assim mesmo. Vai ser concluído isso, né? Então veja que Jesus, ele julga como? Pela palavra. Você acreditou na palavra dele? Não. Você já está condenado. Acreditei. Está salvo. O julgamento é isso aí. É você que faz o próprio julgamento teu. Não acredito. Já se condenou por si mesmo, né? O apóstolo Paulo, ele escreve a Tito, a carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 8, 9, 10 e 11. Fiel é a palavra. Exatamente a palavra de Deus, não é de homem não. Fiel é a palavra. Isto quero que deveras afirmes. Porque os que creem crê em Deus, procure aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Versículo 9. Mas não entres em questões loucas, genealogia, contendas e nos debate acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Não serve de nada. A Bíblia não é para contenda, não é para questionar, não. É para você acreditar. Aí os que querem questionar, exatamente os que não creem. Que querem criar confusão. Porque a Bíblia é para você atentar, para entender, se interessar em saber, em conhecer o Senhor. Se vai criando questão, já é o Satanás que está em ti já. Não tem nem conversa fiada, porque ele é que cria questões com Deus e diz que Deus está errado. E ele é uma criatura, ele não manda em nada, não pode criar coisa nenhuma. Ele é criatura como você é. Como a cutia é, o macaco, mesma coisa, é uma criatura. Apenas era um anjo, um querubins lá. E nós somos um ser humano que já enganou lá Adão e agora nós estamos querendo se livrar dele. Para não ir para onde ele vai. Então veja aqui, versículo 10. Ao homem herege, você sabe o que é herege? É exatamente aquele que diz que Deus falou e não falou. Que a palavra de Deus diz assim, mas ele está mentindo, não diz assim.
ele entendeu de um jeito lá, mas não é desse jeito aí. Não foi Deus que revelou para ele, não. Então a heresia é aquilo que você diz em nome do Senhor. Então uma coisa que é de homem e você diz que é de Deus. É isso aí. Então ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, invitai-o. Né? Ou seja, você chama a atenção desse homem, está falando, não é de Deus aquilo lá. Aí outra vez, até outra vez você pode chamar a atenção dele e ele não vai concordar. Se ele não concordar, se ele não retornar, voltar atrás do que está dizendo, versículo 11. Sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Então você invita ele, não está condenado, não quero conversa contigo, não quero ficar condenado também, estou fora. É assim, irmão, a gente tem que fugir do erro. Não é você enfrentar o erro, não é para brigar, para quê? Porque não vai convencer. Deixa ele se convencer só para lá. Ele se convencer a se converter, mudar de ideia. Então, voltando aqui, né? Deus, ele deu ao Senhor Jesus todo o poder no céu e na terra. Por isso ele está dizendo aqui. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Né? Então o versículo 23, para que todo homem, todos o honrem, né? Homem não. Para que todos os honrem o Filho como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai, que o enviou. Então, se você acredita em Deus, estava dizendo para os judeus, né? Ali, e para nós também hoje, mas o judeu acredita, não, o Pai lá, tu diz que é igual o Pai. Não, se você não honra o Filho, você não está honrando o Pai também. Se você não honra o Pai, não honra o Filho. Então, é a mesma coisa do outro. Não adianta vocês fugir daqui, né? Então, aqui, o versículo 24, né? Diz assim, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então veja aqui, se você ouvir as palavras do Senhor Jesus e acreditar, então está acreditando naquele que enviou ele. A mesma coisa, acreditou em Deus, acreditou no Reino do Céu, acreditou no Espírito Santo. Né? Ele está dizendo aqui, porque o Espírito não tinha vindo ainda, ele estava falando só do Pai, que era Jeová, exatamente o Deus dos hebreus ali, que é o mesmo nosso, claro, mas ele estava dizendo, só conhecia aquele Deus ali. Ele diz, não, eu sou filho de Deus. Eu vim aqui para resgatar vocês da condenação. E aí ele foi explicando isso aí, eles não estavam querendo entender. Porque para entender, você tem que entrar no mundo espiritual. Para entender as coisas de Deus, você não pode ficar no natural. Acabamos de falar sobre isso aí. O homem natural não pode compreender as coisas do Espírito de Deus, porque ele está natural, ele tem que sair dessa condição de natural para o espiritual. Porque você é espiritual, você é carnal, natural, físico, terreno, mas você também é espiritual. O que é isso? Você é um homem terreno, mas existe um espírito em ti que veio da parte de Deus. Você é uma criatura de Deus, imagem e semelhança do Senhor. Essa parte aí é que recebe, ou seja, que pode se ligar ao Espírito de Deus, que pode ser abastecida, alimentada pelo Espírito de Deus, essa parte tua que é espiritual. Então, aí aquele que acreditar, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou,
tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou, não é vai passar, passou da morte para a vida. Então o que é isso aí? Ele está dizendo, todos vocês estão na morte, estão mortos. O apóstolo Paulo diz isso aos Tessalonicenses, não, aos Colossenses, capítulo 3, versículo 3. Ele diz assim, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. O que é isso aí? Para mim, sobreviver, eu estou morto já. O que é isso? Condenado. Todos condenados, não é alguns, todos. Morto, espiritualmente. Mas a minha vida está escondida na palavra de Deus. Está escondida em Cristo. E eu vou conhecer Cristo como? Pela palavra. Eu vou conhecer Cristo como? É pela palavra de Deus que os homens pregam. Cristo anda nas pessoas. Você pode ver em Atos dos Apóstolos ali, quando fala a respeito do apóstolo Paulo, que ele perseguia os cristãos, que ele era um judeu e não aceitava essa questão de Cristo. E Cristo apareceu para ele, o que Jesus disse para ele? Que ele era Saulo, o nome dele. Saulo, por que tu me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Cristo, rapaz, quem tu persegue? Porque Cristo, ele anda nas pessoas. Não vai pensar que... esses dias até o nosso pastor pregou para nós dizendo, nós somos as mãos do Senhor na terra. Eu acabei de falar, os ministros, o dispenseiro do ministério, nós somos os embaixadores, nós somos os servos do Senhor. Nós somos a lavoura do Senhor, aonde ele semeia. Nós somos aí esses filhos de Deus, os santos do Senhor na terra. Então ele conta conosco, nós somos as testemunhas. Quer dizer, aí se você não se encaixa nisso, você está fora do reino. Então o próprio Jesus disse, se o mundo vos persegue, antes perseguir a mim. Se o mundo vos aborrece, primeiro aborreceu a mim. Ou seja, quando Saulo ia ali para Tarso, a cidade de Tarso, para prender os crentes que estavam lá, os cristãos, Jesus apareceu no caminho. Já sabia o que ele ia fazer. Para onde é que tu vai, rapaz? Por que tu me persegue, meu? Que história é? Não, mas quem é o Senhor? Eu sou Cristo, rapaz. Ele largou as histórias de judeu, de judaísmo e aceitou a Cristo a partir dali. Foi ser perseguido também por aqueles que não acreditam. E você vai ser um desses que persegue os cristãos ou você vai ser um cristão? Você vai ser um que persegue os que acreditam na palavra, que estão na vida, saíram da morte para a vida, ou você vai entrar na vida também e sair da morte? Então é você que vai escolher, irmão, está aqui dizendo. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê, não tem como, e crer é fazer, agir em conformidade. Naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou. Ou seja, todos estão mortos e saíram da morte, esses que acreditaram. Então, quando nós acreditamos na palavra de Deus, nós passamos da morte para a vida. Agora, sempre as pessoas levam para o lado material, né? Aí compreenda, irmão, que esse lado material nunca vai querer Deus. Porque ele só quer a vida aqui, essa vida aqui, e fica sem ela. Por quê? Porque não escapa nenhum. Agora diga um. Eu sempre falo isso aí. Me fale um que escapou da morte. Porque está ordenado pelo próprio Deus, o homem morreu uma vez. Mas por que ele fez isso?
Não, ele não fez, não. Foi o homem que fez. Hein? As pessoas têm que compreender isso. Que não foi Deus que matou você, foi você que se matou. Porque o homem que procurou o pecado, não foi Deus que fez você pecar ou convenceu você, não. Então Deus, ele fez a vida. Aí o homem caçou a morte, procurou até achar. Que é exatamente o nosso Adão, o papaizinho Adão. Ele pegou e achou uma árvore lá do bem e do mal, que Deus disse para ele não triscar nela que morria. Só isso, o resto podia bagaçar tudo. E ele foi lá e se matou. Então aí tem que achar. Aí Deus disse, tu morreu já, mas tem um jeito ainda para ti. Se tu me obedecer, tem uma trajetória, uma linha. Que eu vou te levar por aqui e de ti vai nascer um que vai te dar a vitória. Mas tem que ter uma linha, tem que ter um estatuto, uma aliança, né? Então o homem não quer compreender isso. Versículo 25, nós estamos em João 5, versículo 25. Na verdade vos digo que vem a hora e agora é. Ou seja, não é que vinha, mas já chegou. É isso aí, agora é. Em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que ouvirem, viverão. Dá de você entender o que Jesus está dizendo? No natural você não entende isso aqui. Vai vir a hora e agora é. Ou seja, já vou dizer aqui, né, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que ouvirem, viverão. O que é isso? Os mortos vão ouvir o Evangelho. Todos. Mas os que derem ouvido, os que aceitarem, acreditarem na palavra, viverão. Aí ele está falando no natural. Ele está falando de você, aqui você acreditar e sair da morte para a vida. Estou vivo, normal, como está aqui, mas eu estou morto. Mas quando eu acredito no Evangelho, eu já saiu a condenação. Romanos 8, primeiro. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não anda nas orgias, nos pensamentos humanos, vagando na terra o defunto, fazendo negócio, comprando, vendendo, não é defunto. Candidato ao inferno, candidato ao lago de fogo. No mesmo lado que está o diabo, está você. Mas rapaz, eu sou até bonzinho, mas pois é, não tem esse negócio não. Está condenado, nasceu assim, irmão. Mas quando eu acredito na palavra, eu dou ouvido, os que ouvirão, viverão. Aí eu saí dessa condenação, já sou um servo de Deus. Pau caiu na cabeça, ai céu. É isso aí. Então, mas não acredito, isso é tolice. Aí é que está o negócio. Né? Muitos pensam assim. Versículo 26. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também o Filho ter a vida em si mesmo. Se você acreditar em mim, se deu ouvido a mim, a vida sou eu. Caminho, verdade e vida. Versículo 27. E deu-lhes o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Deu o poder de exercer o juízo. Então é com ele. Quando se trata de homem, é com Jesus. Aí você diz, mas eu caço ele e não vejo. Pega a Bíblia. Aí tu vê. É ele. A Bíblia é ele. Fala dele no Velho Testamento todinho, depois ele vê, ele mesmo falou. Aí subiu, o Espírito está aqui falando. Dele.
todas as palavras que eu vos tenho dito, vocês vão lembrar, através do Espírito. Não, não quero essa conversa não, pois faz o quê? Nós estamos aqui falando exatamente disso aí, para você, através do Espírito Santo e da palavra aqui. Versículo 28, olha o que diz aqui. Não vos maravilheis disso. Vocês não vão se admirar disso não. Porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a voz do... estão nos sepulcros, ouvirão a sua voz. A hora vem em que todos aqueles que estão nos sepulcros, está falando de gente enterrada lá nos cemitérios aí, ouvirão a voz do Filho de Deus. Né? Aí ele já está falando dos mortos mesmo, no geral, não é alguns, não, salvo, porque mesmo que a igreja seja arrebatada de uma vez, depois vem a ressurreição para o juízo, que eu já falei agora há pouco, vai ser separado, mas é todos vão ouvir a voz dele. É condenado, é santo, é tudo. Então, no arrebatamento da igreja, os santos ouvirão. Levanta aí, fulano. Ele arrebata a igreja. Também no juízo final, levanta todo mundo aí, quem está mandando sou eu. Vai ressuscitar todos. Não vos maravilheis, não vão se admirar no sentido de não acreditar, no sentido de achar impossível. É isso que ele está dizendo, não vamos se maravilhar disso não, né? Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Versículo 29. E os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida eterna. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então, o que é isso? Bem e mal. Porque às vezes, você olha pelo natural, o homem é bem bonzinho, dá bombonzinho pro menino, aplica uma injeçãozinha, dá um remédio, uma galinha, o cara comer. Não tem nada a ver, não, isso aí não. Faz parte. Mas o que, rapaz, não tem isso aí. Nós não estamos falando de coisa natural, deu um açaizinho, aquilo ali só serve para o cara comer, amanhã ele está morrendo de fome. Aí a alma dele está gritando por Jesus e tu não dá nem um pedacinho de pão para ela comer, que é pão da vida, palavra de Deus, sede de Deus, e tu não dá água da vida. Para ela não serve de nada. Então o reino do céu não é comida e nem bebida, nem vestimenta e nem orgias, nem prostituição, nem sabedoria de homem, não. Sai fora. Deixa no segundo plano ali. Aí pega isso aqui. Então vai ter esse dia aqui em que todos ouvirão a sua voz. Uns ressuscitarão para a vida eterna, né? E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então é todos, tanto condenado como salvo, vão ressuscitar, mas quem fez o bem, que é exatamente você ter o conhecimento. Jesus foi profetizado pelo profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14 e 15, que ele diz, e uma virgem dá à luz um filho. E esse menino se alimentará de manteiga e mel, até que ele aprenda a rejeitar o mal e escolher o bem. Pode ver que Jesus, ele não foi morto ali logo com 10 anos de idade. Não, ele aprendeu primeiro, com 12 anos que ele começou a pregar. Está escrito, aí não fala mais de Jesus sobre isso aí, mas com 12 anos ele deu aula para os doutores, mas não fala, não é doutor que faz cirurgia em pessoa, não. Doutor da lei, os caras que ensinavam a lei de Moisés. Ele deu aula, que ele se admirava a sabedoria dele com 12 anos.
Aí não fala mais, ele ficou quieto para lá. Com 30 anos ele levantou-se. Ele disse, agora eu vou dizer umas coisas para vocês aí. Então ele aprendeu como humano rejeitar o mal e escolher o bem. Bem é aquilo que Deus diz que é bem, não é o que tu pensa que é. Não, se eu der um bombonzinho ali, eu posso pecar para cá, que Deus vai compensar o bombom que eu dei. Não existe esse negócio aí. O que é da carne é carne, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E a carne só pode produzir bombom mesmo. Não pode produzir nada do reino do céu, mas o Espírito é reino. Deu de entender? É isso aí, que Deus abençoe. Vamos orar agradecendo ao Senhor por mais essa oportunidade que Deus nos deu, né? Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, pela Tua palavra, pela oportunidade, pela Tua bondade e misericórdia. O Senhor nos trouxe aqui nessa TV, nesse dia, para falar do Teu Evangelho, da palavra que o Senhor disse que vai ser pregada para todas as gentes, em testemunho. Aí virá o fim. Deus do céu, ajuda, tem misericórdia de cada um dos nossos telespectadores, as pessoas que nos assistiram, que venha compreender e entender que precisa acreditar na Tua palavra e assim ter vida eterna. Abençoa em tudo nós damos graça, meu Deus, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Toda a pessoa que foi no nome de Jesus. Amém.